8h11, hoje 31 de julho, é dia do vira-lata, sabia dessa, Guarizo? Estou sabendo agora, mas é muito merecido porque eu adoro um cachorro vira-lata. Ah, eu também, viu? Inclusive é uma data aí criada justamente para levantar um debate sobre a adoção desses cães que são considerados aí os cães sem raça definida, por isso os populares aí vira-latas, né? Que são maioria, inclusive, viu? Não só nos lares, mas infelizmente nas ruas também. Outro dia eu parei numa lanchonete de beira de estrada ali em Ibaté, perto de São Carlos, onde você já morou. Conheço. E o cachorro literalmente virou a lata. Ele viu que tava parado, não tinha ninguém por perto, tentou pegar ali o que sobrou do lanche, como ele não conseguiu, ele empurrou a lata pra baixo e pegou e saiu com o lanche na boca. Falei, essa é a definição de vira-lata, é maravilhoso. Muito bem, Marise. Olha, com essa informação, a gente aproveita aqui para falar, né, sobre a questão da adoção, né, dos cães aí vira-lata, né? Inclusive no Brasil a gente tem uma estimativa mais recente de 30 milhões de cães e gatos em situação de rua e a maioria sem raça definida, né? Por isso, então, os populares aí vira-latas. A gente conversa agora sobre isso com o Francis Flozzi, ele que é médico veterinário, está ao vivo aqui conosco. Doutor, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite, sempre alerta aqui para trazer informação e conhecimento aos seus ouvintes. Bom, doutor, eu diria que o vira-lata caramelo é o cão aí mais popular do Brasil, né? Mas, infelizmente, a gente vê muitos deles ainda nas ruas, né? E aí, quais são os critérios que as pessoas têm que pensar, por exemplo, na hora de adotar e antes de adotar também um vira-lata aí de forma responsável? O dia 31, né, como vocês já comentaram aí na abertura, foi um dia escolhido exatamente para essa conscientização, né? Então, ele gostou aí dos vira-latas, até falou que não sabia que tinha um dia. Então, esse dia foi criado exatamente para a gente conscientizar, né, toda a nossa população brasileira que os animais não podem ser abandonados. E, normalmente, você vê que nesses 30 milhões, se você for olhar, a grande maioria são os SRDs, os sem raças definidas, né? Porque eles não têm a carinha de uma raça, nem uma carinha de outra, porque foram cruzas que aconteceram com animais soltos, né? Abandonados na rua. E isso aí tudo é um problema de saúde pública. Então, nós precisamos, através de uma data que foi criada, que é hoje, para conscientizar a população brasileira da adoção responsável e também a preocupação com as políticas públicas em cima do controle desses animais, que é a castração tanto de fêmeas quanto de machos. Exato, né? Mas tem também políticas públicas para isso, né, doutor Francis? Não é quem adotar sempre que vai ficar responsável pela castração, né? Quer dizer, claro que sim, mas pode conseguir de uma maneira fácil. A gente tem, mas é insuficiente, né? Então, por exemplo, Campinas, né, onde eu tenho acesso aqui aos nossos dirigentes, a gente até faz um esforço grande para colaborar, para ajudar. Mas existem outras prefeituras que eles não têm recursos financeiros, por exemplo, como Campinas, que tem os consultórios móveis, né, para atender as pessoas de baixa renda. Né? São Paulo, por exemplo, já tem o hospital municipal, que é semelhante ao SUS, quer dizer, mas existem ainda muitas cidades. E onde você vê a grande maioria de cães abandonados é no interior dos estados. Se você for ao norte e nordeste, onde eu tenho os cursos lá pela faculdade, você vê números grandes, matilhas, né, soltas na rua. E isso é um problema sério, que é um problema de saúde pública também, né? E é justamente essas falhas em relação ao acesso à castração para esses animais que faz com que esse número de animais abandonados ele seja cada vez maior também, doutor? Sem dúvida, porque é o caso da política, né? Então, eu acho que todos teriam que ter consciência, como nós lá na faculdade, nós fazemos esses programas de castração, né? Agora, por exemplo, vem aí a primavera, agosto, até vocês vão se lembrar, acho que até nós já falamos aqui num programa, no agosto, que é o mês do cachorro louco, né? Por quê? Porque é uma disputa, né, dos machos para cruzar com as fêmeas.
Então, aí a mordedura entre eles vai espalhar a doença, que é a raiva, que é muito preocupante. Mas e tudo isso gira em torno desses animais abandonados. Então, o que a gente precisa? É conscientização, é educação. Precisamos educar as pessoas para que não abandonem os animais. E, obviamente, implorar, né, para que as entidades, sejam elas veterinárias ou não, né, para que a gente entre com esses projetos de castração desses animais e uma adoção responsável, que é muito importante. Doutor Francis, queria saber se é verdade ou mito que o vira-lata, ele é um cachorro mais inteligente que os cachorros que têm raça mais amoroso definida. também, né? Essa parte aí eu acho que dá pra gente atestar, né, dos nossos amigos que têm vira-lata. Mas ele é mais inteligente mesmo? Olha, na verdade, ele é um animal que precisa ser atendido, né? É um animal que está carente, né? Então, normalmente, o que acontece são os DNAs. Então, se obviamente ele for cruzamento de animais tranquilos, obviamente ele vai ser um animal tranquilo e carinhoso. Mas se ele vier com DNA de animais que são mais de ataque, mais de condutas, né, que nem teve ontem, nós vimos uma reportagem ontem na televisão horrível a respeito de um pitbull que atacou umas senhoras lá com os neném no colo. Quer dizer, então, muito depende do DNA que ele carrega na sua formação. Uhum. Mas, normalmente, eles são carentes e, obviamente, aceitam muito mais a companhia humana do que os animais, às vezes, até de raças mais puras. Doutor, para quem está pensando em adotar um vira-lata, seja ali um filhote ou um cãozinho que está abandonado, quais são os cuidados, né, necessários antes? O que tem que pensar, né? Tem que ter garantido ali antes dessa adoção, porque a gente sabe que a adoção de um animal, ela muda toda a rotina ali, né? Familiar ou mesmo para quem mora sozinho. Então, o que a pessoa tem que considerar antes de adotar, para adotar um vira-lata aí de forma responsável, principalmente quando a gente fala de um cão que foi abandonado ou até já sofreu maus tratos? Primeiramente, procurar um local certo para isso, né? Um local adequado, que tenha realmente um respaldo aí todo de proteção animal. Esse animal tem que estar vermifugado e vacinado, né? Esse animal precisa passar por uma triagem médica veterinária, né? Então, hoje, lá na nossa clínica escola em São Paulo, nós fazemos essas triagens. Então, teria que ser um lugar sério, uma ONG, né, ou um protetor, ou um criadouro sério, para que ofereça a doação desse animal. Aí, obviamente, a escolha vai ali na hora, aquele ricão que olha para você e diz, você vai ser meu dono, né? Então, sempre vai haver essa empatia entre nós e o animal. Mas ele precisa vir num lugar sério, né? Então, nós precisamos divulgar essas campanhas de adoção e castração sérias. Sempre há indústrias que doam, né, os medicamentos, que doam as vacinas e apoiar financeiramente as ONGs sérias de proteção do animal, porque infelizmente tem aí no meio alguma coisa que também não é séria. Mas principalmente é conscientizar a pessoa que vai adotar, porque é uma responsabilidade que vai ter que alimentar, vai ter que dar banho, vai ter que dar vermífugo, vai ter que dar as vacinas, né? Além de pôr ele todo num convívio familiar, né? Não só, às vezes, com a família, mas também com vizinhos ou com parentes. Então, a conscientização de amigos e familiares sobre a posse responsável é sine qua non. Doutor Francis, e outra situação também, porque hoje muita gente que mora em apartamento adota cachorros, né? Diferentemente de se adotar um gato, por exemplo, que é limpar a caixa de areia, colocar comida e bebida, o cachorro tem que passear também, né? Ele, se ficar dentro de casa, ele atrofia, né? Sem dúvida, é por isso que eu estou falando. Tudo isso está dentro, incluído nessa posse responsável. Então, obviamente, se você vai adotar, você vai dizer, olha, eu moro, né, num condomínio, eu moro numa casa vertical, na horizontal, eu não tenho quintal. Então, ele tem que saber que esse animal precisa ter o exercício. E o exercício, obviamente, não é dentro do apartamento, não é dentro da casa, porque, inclusive, o piso não é adequado, né, a temperatura não é adequada, não há o isolamento, né, ele precisa tomar o sol. Enfim, tudo isso aí tem que ser
orientado. Por isso que eu até frisei aqui que existem ONGs, né, e pessoas que doam os animais e são sérios, porque tudo isso precisa estar na orientação a hora que você vai escolher aquele animal que você vai levar para casa. Até porque, né, doutor, se torna ali de fato um integrante da família, né? Ou pelo menos quem adota um pet deveria pensar assim, ter esse cuidado, pensar antes na questão tanto do tempo disponível, né, para esse pet, quanto dos recursos também para esse cuidado. Isso tudo também é essencial, né? Sem dúvida, vai ter precisa ter recursos financeiros. Sim. Porque vai ter um custo, né? A gente sabe, né? Acho que vocês acompanharam, vocês vivenciaram aí a nossa pandemia, né? Então, houve um aumento muito grande no acesso aos pets. Então, foram comprados e adotados muitos pets durante a nossa pandemia. E até depois as pessoas resolveram até se livrar desses animais. Absurdo. Então, a gente tem lá recebido animais que estão querendo ser doados de volta para nós. Mas é isso que eu falei, precisa conscientizar a pessoa que vai adotar ou até comprar um animal, porque realmente é uma responsabilidade. É como você falou mesmo, é mais um membro da família onde vai ter algumas despesas financeiras e responsabilidades de cuidados higiênicos com o animal. O senhor deu um exemplo agora há pouco, doutor Francis, sobre, né, o ataque do pitbull a uma criança, né, e uma família tinha adotado o cachorro adulto. No caso do vira-lata, ele pode ser adotado adulto também? O senhor já falou da questão do DNA, tudo, mas ele tem uma adaptabilidade mais fácil para as famílias, mesmo tendo aí 4, 5 anos, né, que às vezes ele está abandonado e uma família acolhe? Olha, na verdade, o ideal é que você pegue um animal mais jovem, né? Porque um animal adulto, de 4, 5 anos, como você está citando, talvez ele já tenha os seus trejeitos, né? Ele já vem com vícios, né? De que ele vivenciou até agora. E se ele foi maltratado, ele vai se defender, às vezes, por até um gesto seu, que pode até ser um gesto de carinho, e ele não vai entender isso como você levantar a mão ou tentar passar a mão, e ele pode até agredir, porque ele foi agredido no passado, né? Ele não teve uma vida suave. Então, o ideal seria que se adotasse animais mais jovens, mas existem, obviamente, animais com mais idades, mais zerados, que são tranquilos também, e são cativantes, e estão precisando realmente de um carinho de uma família, de uma criança ou até de uma pessoa que seja solteira ou more sozinho, entendeu? Mas tudo aí tem que, sabe, é aquela aproximação, é aquela empatia que você tem que ter ali na hora, brincar com o animal, sentir o animal. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser feita por profissionais mesmo, não é chegar lá, escolher, fala, eu quero aquele, põe no carro ou põe numa cestinha e leva embora. Então, né? Precisa ter todo vamos dizer assim, um mecanismo ali para você levar o animalzinho para casa. Eu perguntei porque eu vou dar um exemplo até de uma familiar minha, né, que adotou já com uns 3 anos. O cachorro tinha medo de vassoura, por exemplo. Ele devia apanhar onde ele estava. E com o tempo, né, quando a gente chegava no apartamento dela, o cachorro era meio desconfiado. Hoje ele é mais solto. Hoje ele não tem mais o medo da vassoura. Ou seja, ele conseguiu, mesmo depois de adulto, aprender algumas coisas. Mas isso é, como o senhor disse, é quando o animal é mais jovem, é mais fácil. Nem sempre vai ter esse resultado. Nem sempre, mas ele vai ver que, né, ninguém mais está levantando a vassoura para ele ou dando a vassourada nele, né? Então, obviamente, ele vai assimilar isso. Os animais, você sabe, eles são facilmente adestrados, né? Eles têm uma inteligência suficiente para aprender e separar o bom do mal, né? Então, o que é ruim para eles, obviamente, ou eles se defendem ou fogem, ou se afastam, né? Entram embaixo de imóveis, essas coisas todas. Mas, obviamente, se aquele afeto continua sendo agradável para ele, ele vai esquecer, talvez, ter apanhado de vassoura ou de qualquer outro material, que chutes, pedradas, enfim, porque a gente recebe aqui uma série de coisas aqui que você nem acredita. Mas
enfim, de pôr fogo no rabo dos animais, bombinha. Muita maldade. Olha, não, é triste, é muito triste. Mas o animal consegue esquecer isso, desde que realmente você troque, né, o mal pelo bom, ok? Doutor, e quando a gente fala do vira-lata, né, hoje em dia, especificamente aí do vira-lata, é o cão mais popular, sem dúvida, mas é também o que a gente mais vê nas ruas. Existe muito preconceito ainda em relação ao cão vira-lata, principalmente na hora ali da adoção, né? É o que é menos escolhido e muitas vezes mais abandonado também nas ruas. Porque você viu aí, né, o próprio levantamento, né, desses 30 milhões aí, a maioria são vira-latas, são Sim. SRDs, né? Então, sabe, é difícil até a gente falar sobre isso, mas se você vai ali numa feirinha, você tem um Shih Tzu, você tem um Yorkshire e tem um vira-lata, né? Obviamente os seus olhos vão brilhar em cima dos que estão ali de raça, né? Que são mais bonitinhos, o pelo está mais em ordem, essas coisas todas. Então, por isso, existe um pouco essa diferenciação. Mas eu te digo, com 45 anos de profissão, que tanto um quanto o outro vão ser excelentes companheiros, tanto para nós adultos, quanto para as crianças e para a família, para os idosos. Isso aí, a raça não é o que define a característica do animal, entendeu? Sim. Só quero deixar registrado, quem está acompanhando a entrevista pelo YouTube, né? Tem uma imagem de um cachorro recebendo um carinho de um vira-lata que quem tá com vontade de adotar é só ver essa imagem que tá no YouTube da CBN Campinas, um vira-lata já adulto recebendo um carinho de uma pessoa, extremamente simpático, dá vontade de levar todos para casa, viu, doutor Francis? Então, só precisa ter condições de tê-los, né? É isso que a gente importante precisa ressaltar, né? bem a população. Gostaria que vocês nos ajudassem é uma epopeia, né, nessa luta de realmente a gente levar isso para as pessoas, para ter conscientização na adoção, e não adotar simplesmente porque está precisando de uma companhia, está triste, está chateado, perdeu dinheiro, bateu o carro, sabe? A gente tem um consultório psicológico aqui também. É complicado também, viu? Se vocês não sabem, gente passa por isso também, viu? Bom, quero agradecer muito isso, aqui. Conscientização, espero que vocês nos ajudem, essa informação, essa educação seja realmente levada a sério e a gente diminua esse número de 30 milhões aí bem rapidamente. E as políticas públicas, precisamos forçar as nossas autoridades a ter políticas públicas específicas para isso. Aqui em Campinas eu estou batendo em cima aí, mas existem outras prefeituras, né? Nós temos 700 e tantos municípios aí só no estado de São Paulo, né? Então é complicado, tá? E como a gente está em outras cidades, em outros estados, a gente vivencia muito esse problema. Eu mesmo tive em Humaitá, né? Fiquei 45 dias lá trabalhando, fazendo campanha antirrábica lá em Humaitá. Lá os cães estão tudo na rua, tudo solto, moram embaixo das casas, né? As casas são levantadas altas do chão e eles moram todos embaixo das casas lá. É complicado. É complicado. Por isso que essa conscientização é super importante. Já agradecendo muito aqui a participação do doutor Francis Flose, ele que é médico veterinário, é diretor também da Faculdade Qualitas, participando com a gente ao vivo. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação nessa data. Um ótimo trabalho por aí. Eu que agradeço. Sempre que precisar, estamos às ordens aí para a informação dos seus ouvintes. Muito obrigado e uma boa tarde para todos vocês e os ouvintes também. Obrigado, doutor Francis. Quem puder, adote um vira-lata. Vamos ao intervalo. Agora são 3:30. Estúdio CBN.